Boa tarde, amados irmãos. Sou a missionária Valéria. Estou aqui com você nessa tarde para podermos aí refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, você que está me vendo, você que ainda vai me ver. Já convidando você que for entrando, que você nos ajude a divulgar esta live para que nós possamos aí cada vez mais levar as almas à presença de Deus. Amém? Então, quero já agradecer a Aparecido Ângelo que está aí conosco. Nos ajude a divulgar esta live, Aparecido, para que possamos juntos cada vez mais mergulhar na palavra de Deus. Então, convido você aí comigo que você vá me ajudando a divulgar esta live agora, logo no início, que nós vamos aí estar falando um pouquinho de um assunto interessantíssimo. Convido você que você não perca, para que nós possamos aí glorificar ao nome de Jesus, amém? Então o nome de Jesus hoje com certeza vai ser honrado, glorificado, exaltado, porque o nosso Deus merece o melhor de nós, amém? O nosso Deus merece o melhor, aquilo que está dentro de nós, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa entrega, tudo aquilo que Ele faz para nós. O nosso Deus merece o melhor de nós. Então, convido você aí, junto comigo, me ajudar a divulgar esta live, para que pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus, amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amados, esses dias eu tive com uma pessoa, e essa pessoa, representada na pessoa de uma mulher, ela disse para mim assim: Valéria, eu quero ajudar as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, o que eu faço? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu consegui ver a luz de Deus no seu olhar. E aquela pessoa realmente querer saber como ajudar as pessoas com atração pelo mesmo sexo. E amados, é disso que eu queria falar um pouquinho hoje, partindo um pouquinho da minha experiência, partindo um pouquinho daquilo que a missão que o Centro Missionário Chamas Abrasadoras, ele realiza dentro do seu carisma. O nosso carisma é a formação da consciência. Então vamos partir daí. Vamos partir da formação da consciência. Vamos chegar ao conhecimento um pouquinho das coisas de Deus. Vamos chegar um pouquinho no conhecimento daquilo que a Sagrada Escritura, daquilo que o magistério da igreja nos diz sobre a atração pelo mesmo sexo. Atração por pessoas do mesmo sexo. Então eu gostaria de começar falando um pouquinho do parágrafo 2358 do Catecismo da Igreja. Se você tiver o Catecismo da Igreja aí, pegue comigo. Peço para que você me ajude a divulgar, porque eu estou sozinha aqui agora. Eu não tenho como estar divulgando essa live. Nós sabemos o quanto tantas pessoas como essa moça veio falar comigo hoje. Eu quero saber como ajudar. Então, se você quer saber como ajudar, convido você a me ajudar a divulgar esta live neste momento, amém? Então, por favor, me ajude. Então, vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2358. Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2358. E a igreja vai nos dizer assim, vamos pegar do início: um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Primeira coisa que nós precisamos fazer para ajudar pessoas com atração pelo mesmo sexo é saber que existem um número não negligenciável de homens e mulheres que apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Então, primeira coisa para poder ajudar, saber que há um número não negligenciável de homens e mulheres que têm a tendência homossexual.
Então nós não podemos fechar os olhos para essa situação, é fato. E talvez isso aconteça dentro da tua própria casa. É um número não negligenciável, um número que nós não podemos perder de vista. Nós não podemos negligenciar. Esse número existe. E a igreja está tratando de pessoas, não negligencia esse número. Ela não fecha os olhos para essa realidade. Então nós não podemos, amado, passar por cima dessa situação. Nós não podemos negligenciar essa situação. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação. Ela existe. Então, você vai se deparar com pessoas, com homens e mulheres que têm a tendência homossexual. Você precisa encarar isso. Isso é um fato, ele existe. Essas pessoas estão aí. Essas pessoas não podem ser negligenciadas. Primeiro passo para ajudar alguém com atração pelo mesmo sexo. Não negligenciar essas pessoas. Não fingir que elas não existem. Segundo passo para ajudar pessoas com atração pelo mesmo sexo. Saber que essas tendências homossexuais são profundamente enraizadas. Elas têm uma raiz. Elas têm uma causa. Por isso o Ministério da Libertação diz que para ajudar pessoas na libertação é preciso chegar à raiz. O Ministério de Libertação, o Ministério de Cura Interior, tudo isso, todos esses dois ministérios, eles nos levam para a raiz, eles nos orientam que para ajudar pessoas na libertação e para ajudar pessoas no seu processo de cura interior, é preciso chegar à raiz, é preciso chegar à causa. Então, o segundo passo para ajudar pessoas com atração pelo mesmo sexo, saber que essa tendência homossexual, ela está profundamente enraizada. Há uma causa, há uma raiz. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Terceiro passo para ajudar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo. Saber que esta inclinação é desordenada. Então, você precisa ter o conhecimento que a tendência homossexual é uma inclinação, ou seja, a pessoa ela está inclinada. O que é uma pessoa inclinada? É quando ela está nessa posição. Ela está inclinada para alguma coisa. E toda pessoa inclinada, ela não vai permanecer inclinada. Ela vai voltar para a sua posição inicial. Então, a tendência homossexual, amado, ela não é a pessoa não está condenada a ser homossexual a vida inteira. Ela não está condenada a permanecer nessa situação a vida inteira. As pessoas com tendências homossexuais profundamente enraizadas, elas são pessoas inclinadas. E se elas estão inclinadas, elas tendem a voltar. Assim como o Catecismo da Igreja diz, a única tendência do cristão é Deus. É a verdade. Então, as pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo são pessoas inclinadas e não condenadas. Nós não podemos condenar as pessoas com atração pelo mesmo sexo a viverem essa vida o resto de suas vidas. A igreja vê a atração por pessoas pelo mesmo sexo uma inclinação e não um fator condenável. A igreja não deu o veredito para essas pessoas. Você vai ter que permanecer nessa condição o resto da sua vida. Você nasceu assim, vai morrer assim. A igreja não diz isso. Essa não é a voz da igreja. A igreja vê a tendência
a atração por pessoas do mesmo sexo como uma inclinação. E como tudo aquilo que é inclinado, ela pode voltar à sua posição original. Esse é o pensamento da igreja. É assim que a igreja pensa. Por isso, o Centro Missionário Chamas Abrasadoras diz: a igreja pensando em você. Por isso, a igreja, ela ainda vai dizer: esta inclinação é desordenada. A igreja tem a atração como pessoas do mesmo sexo, como uma inclinação, mas uma inclinação desordenada, fora de ordem, fora daquilo que foi proposto por Deus. Por isso, a igreja trata da atração por pessoas como o mesmo sexo como uma inclinação, algo que está inclinado, não está condenado a ficar nessa condição para o resto dos seus dias. Mas isto é uma inclinação desordenada, que está fora de ordem. Mas como toda inclinação, ela pode voltar para a sua posição original. Ela tende, como o Catecismo da Igreja diz, a única tendência de um cristão é a verdade. Então ela vai tender para a verdade. Esse é o terceiro passo para que você possa ajudar uma pessoa com atração para o mesmo sexo. Ela está inclinada, ela não é condenada. A verdade de Deus, a única tendência de um cristão, precisa ser apresentada para essa pessoa. A vontade de Deus precisa ser apresentada para essa pessoa. Essa pessoa, ela não é condenada a ficar nessa condição o resto da sua vida. A vontade de Deus precisa ser apresentada para ela. De que forma? De forma acusativa? Não, mas como é apresentada para todos os cristãos. A verdade de Deus é uma só. Não há uma verdade para um homossexual, uma verdade para uma prostituta, uma verdade para um assassino, uma verdade para uma pessoa que é santa. Não há uma verdade estipulada para cada tipo de pessoa. A verdade é uma só. Então, o que as pessoas com atração pelo mesmo sexo podem e devem ouvir é a verdade de Deus. Não é a sua verdade, é a verdade da igreja. Quarto passo para ajudar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo é anunciar a verdade da igreja. É anunciar o magistério da igreja. Esses dias eu vi um post do padre Gabriel Valverde, se não me engano, Vila Verde, alguma coisa assim. E ele dizia que a única coisa que nós pregadores devemos fazer é anunciar a verdade de Deus. Porque qualquer coisa, não anunciar a verdade de Deus é fazer algo irreal. Por isso, quarto passo para ajudar uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo: pregar a verdade única de Deus, a verdade absoluta de Deus, pregar o magistério da igreja. Acabou. É isso que ela merece ouvir, ela precisa ouvir a verdade de Deus. A verdade que provém do magistério da igreja, daquilo que sempre foi dito, daquilo que foi atestado pela igreja como verdadeiro. O Catecismo da Igreja ainda diz: para a maioria das pessoas isto é também uma provação. Quinto passo para ajudar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo: o que ela passa é provação e não tentação. Tentação vem do demônio. Provação é a provação de virtudes. Ou seja, ela está passando por uma provação de virtudes.
E essa provação dessa virtude, que hoje vamos designar aqui de castidade, ela precisa ser apresentada para essa pessoa. Essa pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela não é condenada a uma vida sexual desregrada. As pessoas que têm tendência homossexual, amado, elas não são condenadas ao homossexualismo. O que é o homossexualismo? É a prática homossexual. A pessoa, ela não tem mais tendência, ela não é mais inclinada, ela já pratica. A pessoa que tem tendência homossexual, que tem atração pelo mesmo sexo, ela não é condenada ao homossexualismo. Ela não pode ser direcionada à prática homossexual. Ela não pode ser condenada, como se ter tendência fosse ter prática. Não são todas as pessoas que têm tendência homossexual, atração pelo mesmo sexo, que têm prática homossexual, que já praticam o homossexualismo. Mas as pessoas que praticam o homossexualismo já um dia tiveram tendência homossexual e não foram devidamente instruídas dentro da única verdade, a verdade salvífica de Deus. Por isso, quinto passo para ajudar alguém com atração pelo mesmo sexo: levá-las à virtude da castidade. Não condená-las ao homossexualismo. Valéria, isso é loucura. Você está dizendo para mim, então, que as pessoas que têm tendência homossexual podem ser condenadas ao homossexualismo? Sim, por pessoas desinstruídas, por pessoas maldosas, por pessoas que não querem que as pessoas que são inclinadas é que as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, que possuem essa inclinação desordenada, que passam por essa provação, não chegam ao conhecimento da verdade. Essas pessoas precisam receber o Evangelho de Jesus. Simples assim, simples assim. Elas são merecedoras do Evangelho de Jesus. Porque a palavra de Deus diz no livro de Gênesis que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tudo estava um caos. Hoje nós sabemos que por causa de Jesus, por causa do nome que está acima de todo nome, ao qual contém toda a... esse nome significa toda a visão salvífica do Cristo. Por causa do nome de Jesus, hoje o Espírito de Deus não paira mais sobre as águas, ele inabita dentro do homem. Essas pessoas precisam descobrir a presença do Espírito Santo dentro delas, porque senão elas vão continuar mergulhadas na sua inclinação, na sua vida de provação, elas vão continuar mergulhadas nas suas tendências. Por isso, a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho de Jesus. Ela precisa estar no centro do Evangelho, ouvir o Evangelho. Ela é merecedora das palavras de Cristo. Ela é merecedora de ouvir o Evangelho de Jesus. Sexto passo para ajudar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo: devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. As pessoas com atração pelo mesmo sexo, elas não podem ser expulsas, elas não podem ser expelidas, elas precisam ser acolhidas com delicadeza, com compaixão e com respeito. É interessante saber que hoje, infelizmente, por pessoas maldosas e mal instruídas,
Essas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo não são tratadas com respeito, não são tratadas com delicadeza e não são tratadas com compaixão. Valéria, como assim? O que é se compadecer? É ter compaixão das suas misérias. Compadecer com. Deus procura pessoas da igreja que tenham compaixão das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E não pessoas que se consolidem com essa realidade, mas pessoas que pensem como igreja, tenham compaixão dessas pessoas, se compadeçam das suas misérias e tenham isso como uma inclinação e não como uma condenação, como um ato consumado que não tem mais jeito. Isso não é verdade, isso não é o pensamento da igreja. É preciso, Deus quer levantar homens e mulheres que se compadeçam dessas pessoas, que tratem elas com delicadeza, com respeito, mas que se compadeçam, tenham compaixão por essas pessoas. Não pessoas que condenem elas a esta inclinação o resto das suas vidas. Existem hoje pessoas com atração pelo mesmo sexo que são expulsas de grupos de oração, que são expulsas de vários outros setores eclesiais. Elas precisam ser tratadas. A igreja diz: elas precisam ser acolhidas com respeito, com compaixão e com delicadeza. Se compadecer das suas misérias, se compadecer da sua inclinação, se compadecer da sua tendência profundamente enraizada. É preciso se compadecer, ter compaixão das suas misérias. Mas encarar isso como uma inclinação. Não condená-las a isso ao resto de suas vidas. 7º passo: evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Nós somos chamados para ajudar as pessoas com atração pelo mesmo sexo a não ter para com elas discriminação injusta. Mas precisamos conhecer as justas. Nós vamos fazer aqui uma outra live depois sobre isso. Devemos evitar para com as pessoas com atração pelo mesmo sexo, precisamos evitar as discriminações injustas. 8º passo para tratar pessoas com atração pelo mesmo sexo. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. Como que as pessoas com atração pelo mesmo sexo devem ser chamadas dentro da igreja? A realizar a vontade de Deus. Elas são chamadas a realizar a vontade de Deus. Onde? Em sua vida. Não só para ministrar, não só para pregar, não só para estar no ministério de música, não só para isso. Elas são chamadas para realizar a vontade de Deus na sua vida. É preciso apresentar para essas pessoas uma proposta de vida. Isso é o que a igreja nos diz. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida. É preciso apresentar para essas pessoas um projeto de vida, uma proposta de vida, uma direção de vida. E qual é essa direção? A vontade de Deus.
E onde está a vontade de Deus? Nas Escrituras. Não existe vontade de Deus fora das Escrituras. Onde está a vontade de Deus, Valéria? Qual é a vontade de Deus? Palavra de Deus. Magistério da igreja, tradição. Você não tem que reinventar uma vontade. Você não tem que pressupor uma vontade. Você não tem que inventar uma vontade. Não. Essas pessoas são merecedoras da única verdade. É isso, é esta forma que vamos cuidar das pessoas com atração pelo mesmo sexo. Nós estamos somente condenando essas pessoas. Isso é um desrespeito, isso não é se compadecer, isso não é delicado da nossa parte. Nós não estamos agindo como igreja. Nós precisamos, amado, tratar essas pessoas como igreja. Elas são merecedoras da vontade de Deus. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida. Nós não podemos ter medo de apresentar a vontade de Deus para elas. Nós não podemos ser covardes, isso sim é demoníaco. Demoníaco não é a sua inclinação a ter atração por pessoas do mesmo sexo. Isso não é demoníaco, meu amado. Demoníaco é eu e você pensar que elas não estão inclinadas, mas elas estão condenadas a viver isso o resto das suas vidas. Isso é uma mentira diabólica. Isso não é verdade. Esse não é o pensamento da igreja. Por isso a igreja vai dizer: e se elas forem cristãs, elas precisam se unir ao sacrifício da cruz do Senhor, às dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Nono passo para ajudar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo: levá-la a se unir à cruz de Cristo, levá-la à renúncia de si mesmo para se unir à vontade de Deus. Eu me lembro quando, uma vez que nós estávamos em Campinas, eu e meu marido Rafael, nós nos encontramos com o padre Paulo Ricardo. E ao saber da nossa história, ao conversarmos com o padre Paulo Ricardo, o Rafael disse para o padre Paulo Ricardo assim: uma vez eu fui me confessar e o padre disse que eu poderia ter ganho o céu mesmo sendo travesti. E o Rafael disse: pois é, se isso for verdade, eu quero olhar para Deus e dizer que eu vivo a sua palavra, que eu quis dar vida à sua palavra. Eu quis morrer para mim, para viver para Deus. Então eu digo para você, meu amado, quer ajudar essas pessoas? Você quer mesmo? Você está disposto a ajudar as pessoas que querem ser ajudadas? Porque existem aquelas que não querem. Existem aquelas que hoje passam pela homossexualidade, não porque tem tendências profundamente enraizadas, mas por moda, por amizades, porque realmente cederam a esse pensamento secular e a tantas outras coisas. Então, essas pessoas que querem ser ajudadas, que sentem atração, seja bem-vindo, Denis. Essas pessoas que querem ser ajudadas, que têm atração pelo mesmo sexo e querem ser ajudadas, elas são merecedoras da verdade do Evangelho. Assim como a igreja diz, elas são orientadas a se unir à cruz de Cristo. Elas são orientadas a unir as suas dificuldades à cruz de Cristo. Elas são chamadas a se unir ao sacrifício da cruz. Elas são chamadas ao sacrifício, à renúncia. Quer ajudar uma pessoa assim? Pregue o Evangelho. Pregue a renúncia. Pregue a cruz de Cristo.
Pregue o Calvário, pregue o sacrifício da cruz, pregue o sangue de Jesus. Fale de Jesus. É assim que nós vamos ajudar as pessoas com atração pelo mesmo sexo. Não terem medo da verdade. Não tenha medo da verdade de Deus. Não tenha medo da verdade de Deus. Eu quero dizer para você, amado, hoje quem conhece o Centro Missionário Chamas Abrasadoras sabe daquilo que nós passamos. O nosso carisma é a formação da consciência. Por isso eu estou fazendo essa live hoje. É preciso, a missão Chamas Abrasadoras é chamada a pregar o Evangelho, a verdade de Deus, a formar a consciência pela força das Escrituras, do magistério da igreja, da sagrada tradição, da liturgia, da vida dos santos. Porque essas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, elas são merecedoras da verdade. Elas não são condenadas ao homossexualismo, à prática homossexual. Elas não são condenadas a essas tendências o resto da sua vida. Não é assim que a igreja diz. A igreja diz que elas são inclinadas. Porque a única tendência de um homem, de um batizado, de um cristão é a verdade. Então elas têm inclinações desordenadas. E como toda pessoa inclinada, ela tende a voltar à sua posição inicial. É assim que a igreja acredita. Nós precisamos crer como igreja, pensar como igreja, ser maduros como igreja. Por isso a igreja ainda vai dizer, meu amado, elas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida. E se ela for cristã, se unir ao sacrifício da cruz, as dificuldades que elas podem encontrar por causa de sua condição. Essas pessoas passam por dificuldades, amado. Nós precisamos nos atentar, voltar os olhos para as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Elas passam por tendência, por inclinações, por provações e por dificuldades. É isso que a igreja nos orienta no parágrafo 358 do Catecismo da Igreja. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Como que eu vou respeitar essas pessoas? Pregando a vontade de Deus. Como que eu vou... Essas pessoas merecem a nossa compaixão. Como que eu vou me compadecer dessas pessoas? O que é ter compaixão, diz o Catecismo da Igreja? É se compadecer com... Ter compadecimento, compaixão das suas misérias. É saber que essas tendências, se elas por serem profundamente enraizadas, elas podem chegar ao nível da prática. E se já chegou ao nível da prática, nós precisamos nos compadecer das suas misérias. Nós precisamos tratar essas pessoas com delicadeza. Elas merecem o nosso olhar. Elas merecem a nossa compaixão. Elas merecem a nossa delicadeza. Como que vamos ter delicadeza, compaixão e respeito? Levando elas são chamadas a realizar a vontade de Deus nas suas vidas. Elas precisam saber que são chamadas. Elas não podem mais ser expulsas, negligenciadas, como diz o Catecismo da Igreja. Elas precisam ser chamadas. Há um chamado de Deus para essas pessoas. E qual é o chamado de Deus para essas pessoas, meu amado? A assumirem a vontade de Deus nas suas vidas. Não assumirem uma tendência, não assumirem uma inclinação, mas assumirem a vontade de Deus. Se estão assumindo tendências e inclinações, é porque não estão reconhecendo, não está sendo apresentado para elas o chamado de Deus. O chamado de Deus não é para a tendência homossexual. O chamado de Deus não é para a inclinação desordenada. O chamado de Deus, amado, é para a única tendência, a verdade. O chamado de Deus é para a pessoa de Jesus.
Nós não estamos sabendo, tratando essas pessoas com respeito, compaixão e delicadeza, porque nós estamos condenando essas pessoas a essa situação por toda a eternidade. O chamado de Deus é para que elas reconheçam a vontade de Deus na vida delas. O chamado de Deus é pessoal, é para você. Deus está te chamando, Deus tem um chamado para você, Deus tem uma proposta para você, Deus tem uma vontade para você, Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Isso é tratar a pessoa com respeito, isso é tratar a pessoa com delicadeza, isso é tratar a pessoa, meu amado, com compaixão. Deus te chama, Deus te chama. Deus não chama só o santo, Deus também chama os pecadores ao arrependimento. Onde estão os profetas? Você não vai pregar especialmente para um homossexual, para uma prostituta, para um assassino, para um mentiroso, para um fofoqueiro. Não, meu amado, você vai pregar apenas. Pregue a vontade de Deus. Não faça acepção de pessoas. Pregue a verdade, unicamente a verdade. É esse chamado, essa vontade que essas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo precisam ouvir. Elas têm o direito de ouvir a verdade. Que não é só para elas, é para todos. Essas pessoas precisam se reconhecer no todo, no corpo místico de Cristo. Parte do corpo, cristãos, que como todo cristão tem tendência à verdade e são chamadas a unir a sua dificuldade à cruz de Cristo. Pronto! Me ajude a divulgar essa live em nome de Jesus. Por isso, a igreja ainda vai dizer: elas podem encontrar dificuldades por causa da sua condição. E elas estão encontrando. Porque elas não ouvem a verdade. Qual é a maior dificuldade que uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo hoje encontra dentro da igreja? A falta da pregação da verdade. A falta da pregação do evangelho. A falta da pregação da cruz de Cristo, do sangue de Jesus. A falta da pregação do chamado. A igreja diz: não sou eu, Valéria. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus. Essas pessoas são chamadas a ouvir pregações sobre chamado, sobre vontade de Deus para a sua vida, para a vida humana. E aí, as pessoas que, quando se deparam com essas dificuldades, vão retendo essas pessoas e não conseguem dirigir essas pessoas para um lugar que vão poder ajudá-las. Por quê? Porque só querem quantidade. Se você não tem coragem de pregar a verdade, se você não quer pregar a verdade, amado, deixa essas pessoas irem para lugares que vão ouvir a verdade de Deus. Essas pessoas são chamadas por Deus. Eu hoje me levanto em defesa daqueles que têm tendência por pessoas do mesmo sexo, daqueles que têm a tendência homossexual profundamente enraizada, daqueles que têm a inclinação desordenada e passam por provações e dificuldades por causa da atração pelo mesmo sexo. Eu me levanto em favor dessas pessoas hoje para ajudá-las a conhecer a vontade de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que tem tendência à atração por pessoas do mesmo sexo, eu quero dizer para você, meu amado, mesmo que você já tenha chegado ao homossexualismo, à prática homossexual, eu quero dizer para você: Deus tem um chamado para você. Deus inclui você na sua obra. Deus inclui
você na vontade dele. Deus inclui você na igreja. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para que você viva a vontade de Deus na sua vida. Deus tem um chamado para que você una a tua dificuldade, a tua provação, a tua inclinação, a sua tendência, a cruz de Cristo. Deus tem um chamado para você, que você venha aos pés de Jesus, que você encontre com Cristo, porque Ele te tratará com respeito, Ele te tratará com compaixão, Ele te tratará com delicadeza e levará a você a única e verdadeira tendência, a tendência à verdade do Evangelho de Jesus, que foi manifestada e revelada na pessoa do Cristo, que foi trazida à compreensão por meio do magistério da igreja e da tradição. Deus tem um chamado para você nessa tarde. Você que tem atração por pessoas do mesmo sexo e talvez já tenha chegado à prática homossexual. Deus chama você. Deus quer você. Deus te trata com respeito, com compaixão e com delicadeza. Deus se compadece da sua miséria. E eu quero pedir agora para que você pegue comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. A palavra de Deus vai dizer: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Jesus não está morto mais, Jesus não vai morrer de novo. Ele ressuscitou. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Ele está ressuscitado, Ele está vivo. Com efeito, a morte não tem mais domínio sobre Ele. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Por mais que tentem matá-lo de novo, Ele não morre mais. Ele está vivo. Cristo está vivo, Ele não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Você que tem atração por pessoas do mesmo sexo, você que passa por dificuldades, por provação, por inclinações, por tendência, talvez já até chegou à prática, meu amado, Deus tem um chamado para você, assim como a palavra de Deus diz: aquele que morreu para o pecado, uma vez por todas, não morre mais. Aquele que vive, vive para Deus. Deus chama você à vontade de Deus na sua vida, a viver para Deus. Venha viver para Deus, venha fazer a experiência. Venha fazer a experiência de viver para Deus. Você que tem a tendência homossexual como uma dificuldade, como uma provação, como uma inclinação. Você que quer, você que não aguenta mais essa situação. Você que quer, você que não se condena a isso o resto da sua vida. Você que acredita que tem algo para a sua vida. Talvez você nem saiba que é Deus. Talvez você dentro de você algo diz no teu coração: não, isso não é pra mim, não, eu não estou satisfeito com isso, não, eu não quero fazer isso e acabo fazendo, o bem que quero eu não faço e o mal que não quero eu acabo fazendo. Você que pensa dessa forma, Deus tem um chamado para você, viver para Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem Deus para você. Deus tem Ele mesmo, assim como diz: vós também, consideráveis mortos para o pecado, porém vivos para Deus. O Senhor tem um chamado, o Senhor te chama. O Senhor te trata com respeito, o Senhor tem compaixão de você. O Senhor te trata com delicadeza. E Ele diz: venha viver para mim. Venha viver para mim. Ah, Valéria, mas eu já fui da igreja, eu me decepcionei com a igreja. Venha viver para Deus. Venha viver para Deus. O Senhor está chamando você a viver para Ele. Faça primeiro a experiência com Deus. Com o Deus que é o Senhor da igreja, que é a cabeça da igreja. Faça a experiência primeira com Deus. Venha viver para Deus.
Se você se decepcionou com a igreja, Deus está olhando nos teus olhos agora e está dizendo: venha viver para Deus. Deus tem uma vontade para a tua vida. Deus tem um chamado para você. É assim que é pensar como igreja. Encerro a minha live de hoje. Vamos continuar ainda muitas vezes. Mas quero dizer para você como o Evangelho de Jesus disse hoje. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu sou obrigado a pagar isso? Quem é obrigado a fazer isso? É os filhos ou os estrangeiros? Pedro disse: os estrangeiros. Aí Jesus respondeu para Pedro: pois bem, eu não precisaria pagar o tesouro do templo, mas para que não haja escândalo, vai lá, Pedro, e paga. Paga para mim e paga para você. Eu sei que eu sou filho, eu não sou estrangeiro, mas para que não haja escândalos, paga você. Deus quer homens e mulheres que, assim como Jesus, digam: eu não tenho tendência homossexual, eu não tenho atração pelo mesmo sexo, mas eu não posso negligenciar essas pessoas. Por isso, para que não haja escândalos, eu vou tomar a causa dela nas mãos e vou dizer: Jesus te chama. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Me ajude a compartilhar essa live. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus chama você. Venha viver para Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Hashtag eu quero uma chama no meu coração. Salve Maria Puríssima.